Senhor Deus, Pai Santo, Deus Eterno, Paizinho, aqui está o Teu Filho Theo, Senhor, que se dispõe a ministrar esse módulo que muitas vezes causa tanto desconforto em nós, Senhor. Justamente que fala daquilo que nós resistimos em reconhecer, Senhor. Resistimos em perceber o quanto estamos distantes de Ti, quanto somos pequenos, Senhor, próximo da Tua santidade, próximo da Tua grandeza, Senhor. Pai amado, Deus Santo, quebra o nosso coração, sensibiliza-nos, Senhor, neste dia, para que a Tua palavra possa vir como faca, Senhor, e realmente quebrar todas as cadeias que há dentro de nós, para que possamos entender, Senhor, quem somos e quem Tu és. Pai amado, dai-nos temor de Ti e temor, Senhor, na Tua presença, para que possamos, sim, crescer em santidade, crescer em conhecimento, crescer em temor, Senhor, para que possamos Te glorificar com todo o nosso coração. Pai amado, abençoa cada um que está aqui, Senhor, que se sacrificou, que abriu mão do seu entretenimento, Senhor, de estar em casa e poder assistir o jogo da seleção, fazer outros afazeres que tivesse desejo, Senhor. Estão aqui pagando o preço de estar buscando conhecer mais de Ti, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Obrigado pela Escola Crescer, obrigado pela Igreja Resgate, Pai. Abençoa-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. Bom que não está muito quente hoje, porque dessa maneira aí eu não ligo o ar, não ligando o ar fica mais, né? Assim, fica mais fácil de falar. Mas então tá bom, eu fiquei devendo algumas coisas na aula passada, a gente hoje vai entrar em alguns assuntos bem polêmicos também. Então, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. É um versículo muito interessante. Paulo está falando com relação a bispos e diáconos, aos líderes da igreja, né? Ele nos dá uma informação muito interessante ali. 1 Timóteo 3 começa a qualificar o bispo, né? Dizendo que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não novo convertido, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Então, qual foi a condenação do diabo? Qual foi o pecado mais original? Soberba. Ele olhou e falou: eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. Eu vou estar no lugar altíssimo. Eu vou substituir Deus. Eu vou ser Deus no lugar de Deus. Essa foi a condenação do diabo. E é interessante porque a prática da liderança, ela faz com que a gente corra esse risco. Eu vou falar algumas coisas para líderes aqui essa noite, né? Eu acredito que quem está aqui é porque o Espírito Santo moveu para uma curiosidade, uma fome de palavra, que não é apenas um apetite intelectual, mas denuncia aí um chamado de Deus na sua vida, na minha. Então a gente, às vezes entendendo, às vezes não entendendo o chamado de Deus, a gente percebe que a gente não tem as ferramentas que vão ser precisas, né? O Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida e aí a gente vai para a palavra com uma fome que a gente percebe que não é uma fome só para a gente. É uma fome para a gente dar e para a gente poder repartir também. Então, como líderes, existem características que a gente tem que tomar um cuidado especial. Não só como cristão, mas como cristão que foi chamado para servir, vamos dizer assim, porque ministério é serviço. A gente tem que cuidar muito do nosso coração. Porque também você vai ver que o diabo ele era querubim. Querubim ele era um anjo que tinha um papel junto aos demais, né? Ele tinha um papel de influenciar a adoração, vamos dizer assim.
de invocar a adoração. E aí quando você se coloca na posição de alguma maneira você fazer um papel diferente dos demais, não significa que é um papel superior, mas é um papel diferente, você tem esse grande risco de roubar a glória para você. Roubar a glória para você. Ainda mais nós que somos pecadores já, né? E a gente, de certa maneira, perceber que as coisas estão acontecendo porque nós estamos fazendo. E essa falsa impressão que alimenta o ego, ela nos estraga mesmo, né? Então, por que é recomendado que um novo convertido não seja líder ou não governe a casa de Deus? Exatamente porque um novo convertido está muito mais suscetível a esse tipo de ilusão, né? Porque faz menos tempo que ele se descobriu pecador. E quando faz menos tempo que a gente se descobriu pecador, a gente não tem noção ainda profunda de quão pecador a gente é, e a gente ainda confia na gente, né? Então, aos olhos de Deus, existem duas classes de ser humano, né? Os pecadores, no ministério de Jesus você vê isso claramente, os pecadores que sabem que são pecadores e os pecadores que não sabem que são pecadores, ou que acham que não são pecadores. E Jesus, ele não tinha nenhum tipo de rejeição para aqueles que sabiam que eram pecadores, porque esse daí é mais fácil, né? Porque esse daí vem ao encontro do Salvador com humildade, com abertura de coração. O problema está com aqueles que são pecadores e não sabem que são pecadores, ou não admitem que são pecadores. Que era o caso dos fariseus, que se achavam o gás da Coca, a última Coca-Cola no deserto, né? E não se reconheciam como pecadores. Então, quando Jesus está no seu ministério, com quem que ele se identifica? Lá no Rio Jordão. Ele se identifica com os fariseus que estão na plateia, dispensando aquele banho de água suja, porque eles já eram limpos, ou Jesus se identifica com aqueles que estão lá dentro daquela água barrenta? Jesus se identifica com aqueles que estão lá, porque foi para esses que ele veio, embora ele não precisasse. João Batista disse: você não precisa estar aqui, eu é que preciso, você precisa ser batizado por você. Mas ele falou: não, deixa assim, para que se cumpra toda a justiça, né? Então a justiça de Deus, se você parar para pensar, é Cristo se identificando com os pecadores, ele sendo santo e nós sendo pecadores. Mas é interessante porque nesse abraço do santo com o pecador, do santo com S maiúsculo com o pecador, acontece uma coisa muito, muito interessante. Porque é alguém totalmente branco, vestido de branco, né? Sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, abraçando alguém andrajoso, lamacento, e nesse abraço o lamacento fica limpo. Isso é uma coisa sobrenatural, né? Cristo vem ao nosso encontro e a gente não precisa se escapar dele com medo de que de alguma maneira a nossa sujeira vai contaminar ele. Mas pelo contrário, é a sua santidade, de uma maneira sobrenatural, que nos contamina, entre aspas, de pureza. Isso é fantástico. E então, o problema, como eu disse, é que quando a gente encontra Cristo, a gente descobre que a gente é pecador. E se a gente admitir que a gente é pecador, a gente vai desesperadamente correr para Ele no mesmo momento. E aí depois você começa a caminhar com Cristo e você vai ter momentos em que você vai achar que não é tão pecador, ou que você já foi limpo o suficiente. E se você está nessa fase inicial com Cristo e você assume uma posição de se expor a refletir Cristo junto dos seus irmãos, isso é muito perigoso, você achar que você não é reflexo, que você é uma fonte de luz própria. E aí você se corrompe. Então, a liderança não é para novo convertido. Não que o novo convertido não tenha capacidade, não tenha talento, mas o princípio da liderança é você saber que você é perigoso e que bem nenhum sai de você. É por isso que lá em Êxodo 3, quando o Senhor aparece para Moisés na sarça ardente, Moisés ele tem um momento ali muito especial. Êxodo 3, 4. E quando o Senhor fala para Moisés pegar a mão dele, e a mão nas escrituras fala o quê? Das nossas atitudes,
do nosso fazer, do que nós podemos produzir, né? E aí ele pega e mete junto do peito, né? Moisés, põe a mão junto do peito. Moisés põe a mão junto do peito, sim, no tecido. Quando ele tira a mão, está branca de lepra, está podre. E aí o Senhor fala, coloca a mão de novo no peito. E aí ele coloca e tira, a mão está purificada. Então, essa consciência antes de qualquer missão é muito importante. Você saber que se você for deixado só com a sua mão e fazer só o que está junto do teu coração, isso só vai produzir enfermidade. Mas sob a graça de Deus, você vai ser usado, essa mesma mão, esses mesmos atos, para libertar vidas cativas, escravas, né? Não porque você é o cara, mas porque você está na direção e debaixo da grande misericórdia dele, né? Por isso que o sacerdote também, mas não dá para entrar muito aí, senão não vamos falar disso, mas assim, é por isso que o sacerdote também ele tinha que molhar, né, no sangue do altar a ponta da orelha, a ponta do polegar e a ponta do dedão do pé, né? O dedão é do pé, o polegar é da mão. Mas assim, por quê? Porque isso fala do quê? Fala do ouvir, os ouvidos abertos, não os ouvidos incircuncisos, né, com a linguagem judaica, não os ouvidos tapados, mas os ouvidos tocados e abertos pelo sangue de Cristo. Depois, o fazer, né, simbolizado pelo polegar, também naquilo que você vai fazer debaixo do sangue, né? E depois o dedão, porque fala do que? Daí mais do que um ato, é um caminhar, né? Um caminhar diário. Então é muito importante isso daí, gente. Por que eu falo isso daí? Porque uma das grandes ilusões, eu vou te falar assim, que praticamente a raiz, a matriz de toda sorte de pecados está na soberba. Tá aí. Está no orgulho. Se a gente for, acho que a gente até tinha comentado isso aqui, né? Que a gente tem que cuidar muito do nosso coração, porque todos os pecados que nós podemos cometer, o orgulho é o que mais cega. É o que mais faz a gente errar o diagnóstico, né? Então é muito perigoso isso daí. E enquanto líderes, a gente tem que cuidar muito. Romanos 3:23 fala que todos pecaram, né? Que estão destituídos ou carecem, precisam da glória de Deus. Então, todos nós, quando pecamos, nós perdemos a glória, né? E nós perdemos a identidade junto. Porque se nós somos criados à imagem de Deus, significa que nós temos glória sobre a criação. O Salmo 119 fala isso daí. Que o Senhor de honra nos coroou e nos colocou sobre a criação. Só que quando a gente peca, a gente deforma a imagem de Deus. Não que a gente perca a glória de Deus. O livro fala isso daí. Não é que a gente perdeu a imagem da glória de Deus. Mas a gente foi desfigurado. Por isso que aí você vê traços, né? Você vê traços da glória de Deus, mas você olha friamente e vê que não está refletindo fielmente. Por quê? Porque foi deformado. Igual um rosto deformado. Você percebe que existem proporções ali que é um ser humano. Mas não é você vê que é um padrão afetado, né? Então, da mesma maneira, a gente também tem a glória de Deus, contém a glória de Deus ainda, seus resquícios, e pela graça comum, a gente já comentou, nos mantém aí com certa decência, né, vivos, né? Mas ao mesmo tempo fomos deformados. Só que quem toca em quem tem a glória de Deus, mesmo sendo deformado, a glória de Deus é uma coisa tão maravilhosa que Deus pune, entende? Então você vai lá tocar lá por isso que o Novo Testamento, do ponto de vista da justiça, o Antigo Testamento falava o quê? Olho por olho, vida por vida. Por quê? Porque foi derramado sangue. Sangue de quem? De uma vida que tinha a glória de Deus. A vida é sagrada porque a vida tem em si, a vida humana, essa imagem de Deus. Então quando você olha para a prostituta, para o bandido, para o assassino, você vê o quê? Que ali tem valor. Por quê? Porque ali tem a imagem de Deus, né? Isso é muito, muito maravilhoso isso aí. Então você peca mesmo quando você peca contra o maior pecador. Porque você está pecando contra a imagem de Deus naquela pessoa.
Não tem como fazer acepção de pessoas. Estava lendo uma reportagem hoje que dizia que o Brasil é o país onde mais se comete assassinatos no mundo, né? Uma média de 50 mil assassinatos por ano. Pensou? A cada grupo de 4 mil pessoas, uma é morta todo ano. Para pensar. A média, você vê a proporção, a média do planeta é 2,8, a do Brasil é 10. Olha só. E aí estava se falando que isso daí, aí os antropólogos, os estudiosos, inclusive estrangeiros, muitos deles, estavam comentando ali na reportagem que isso daí se devia ao fato de que nós tivemos uma civilização, olha só, baseada na escravidão. Então já começa por aí já a raiz da coisa. Porque numa sociedade fundada na escravidão, o valor ao semelhante é totalmente distorcido. Então a gente tem o conceito de que certas pessoas, a vida de certas pessoas vale menos do que a vida de outras. Entende assim? Já começa o pecado entranhado na sociedade, né? E o que era a escravidão? Era exatamente isso. A minha vida vale uma coisa, a vida do André vale uma coisa, mas a vida do meu escravo não vale a mesma coisa. E aí, porque daí a hora que vem a libertação, vem a revolta daquele lado e a continuação do preconceito da vida. Então, se alguém estiver me roubando, se for alguém do mesmo nível de vida, de valor de vida que eu, é uma coisa, mas se for do nível abaixo, eu não hesito em puxar o gatilho. E você vê que isso se enraizou tão grande, tão fortemente na nossa cultura. Claro, isso daí somado a outros fatores, né? A questão de impunidade, senso de impunidade, que faz com que você cometa justiça com as próprias mãos, né? O descaso do governo no sentido de não te proporcionar proteção. Então você chega um momento que você se irrita e acha que você tem que fazer justiça própria, né? Mas isso é muito interessante, porque, por exemplo, nós temos um profundo entendimento, por exemplo, de que bandido tem mais que morrer, por exemplo, né? Isso daí é uma coisa que está em todos nós. Bandido tem mais que morrer. E quando a gente ouve que dizia assim, não, porque a polícia foi lá e fez uma chacina, e um grupo de extermínio aí matou 12 adolescentes. Eu não sei vocês, mas eu preciso confessar um pecado aqui. Eu já pensei dentro de mim assim, ó, tá certo, meu. Mais é que meter bala mesmo. Olha só. No momento de revolta, assim, quer ver quando você sofre um assalto, assim, passa uma semana, você ouve uma notícia dessa, você fica quase feliz. Assim. Mas por quê? Porque aquelas vidas valiam menos? Daí morreram lá o grupo terrorista Boko Haram entrou numa escola, matou 144 estudantes. O Ebola já matou 3 mil pessoas. Soa de um jeito, né? Do que dizer que ele bateu um avião na torre do 11 de setembro. Lá em 11 de setembro, bateu o avião nas torres e 3 mil pessoas morreram. 3 mil pessoas, americanos, que estavam em Nova York. A vida parece que vale mais em Nova York do que lá no Ebola, né, na África. Então a gente tem isso daí. Infelizmente a gente acha assim que os pecados, vamos dizer assim, no caso do assassinato ser valorizado por bairro, por exemplo. O cara, matou e estuprou uma menina num bairro nobre da cidade. É uma coisa. Agora, assim, foi achada uma menina numa vala lá, no Jardim Paraíso 4. Aí você olha e fala, aquelas bandas lá mesmo, olha, se mata tudo, são bandas de selvagem. Já vi gente comentando isso daí. E você olha e fala, meu Deus, peraí. Né? Porque o X da questão não é assim, não tem a ver com cultura, nem com grau de pecado, nem com grau de educação, nem com grau de nada, nem com papel na sociedade, mas tem a ver que tem a glória de Deus ali. É por isso que lá no Antigo Testamento, quando na cultura judaica, para sanar dívida, Deus abre a concessão de que você ia pagar a sua dívida com trabalho, ou seja, você ia se tornar escravo,
até saldar a dívida, ou até o ano do jubileu, o que acontecesse antes, estava proposto o seguinte: você vai, o Senhor foi claro, você vai tratar com humanidade o seu irmão, porque você não é dono dele, eu sou dono da terra e de todos os que nela habitam. Então você vê Deus falando o quê? É teu irmão, é teu semelhante, a mesma glória, a mesma imagem de Deus que está em você está nele também. Então quando a gente peca, a gente relativiza muito isso daí, né? Eu fiz, mas, né? Quer ver quando você está dirigindo assim e você vê alguém na chuva esperando na faixa? Aí você, cara, se parar para pensar, você está realmente dizendo assim, a minha vida vale muito mais que a sua que está aí na chuva. Por isso eu que estou sentado aqui dentro do meu carro, quentinho, eu passo e você me espera na chuva em pé. Eu e quantos mais iguais a mim que vão passar depois. Entende? Eu sei, eu acho que a gente fala de pecados, o santo começa a mexer, né? Fala, mana. Agora, isso aí é muito triste quando a gente vê como foi noticiado hoje, não sei quantos viram, né? Quando parte essa postura no meio cristão evangélico. Sim. Uma jovem iniciada no candomblé foi apedrejada no meio da rua porque ela é do candomblé. Então a gente também, para parar para ver, isso parte de nós cristãos, não todos, mas essa postura de achar que a minha religião é melhor do que a dela. Ou, sim. Né? Eu não sei quantos viram, mas isso foi... Eu não sei quem apedrejou, ela só via a manchete. Só. Mas foram cristãos evangélicos. Bom, pelo menos na notícia que eu li, que informava era isso. Mas eles não veicularam aquele político que falou contra a parada gay, né? Às vezes essa jogada de marketing justamente para desmoralizar aqueles que combatem tudo isso que foi produzido nessa parada gay, né? Tem muita jogada de marketing nesse negócio. Será que realmente foram evangélicos ou já estão aumentando o evangélico para ou de repente alguém foi armado a opinião pública, né? O governo faz muito isso, né? Mas de fato, existe isso daí. Existe perseguição de uns para os outros. Historicamente, meu Deus, os protestantes perseguiram os católicos perseguiram os protestantes, com chacinas mesmo. Coisa assim. Inquisição. Houve na Inquisição certas torturas que, por exemplo, você amarrava o cara numa cadeira e assim, numa gangorra, né? E essa gangorra você subia e jogava o cara na água, dentro do rio gelado. E aí você falava assim, você vai negar que vamos supor que a Virgem Maria é a mãe de Deus, por exemplo? Não nego. Então, se você realmente crê da maneira como você crê é certa, então nós vamos afundar você na água e o Senhor vai te livrar. Olha só, deixar o cara afogando. Então, assim, existia um em nome de Deus, mas sem entendimento, já se menosprezou muito o próximo. Né? Até hoje, nós fazemos parte da religião mais perseguida do mundo. E grande parte dessa perseguição está vindo do quê? De alguém que está fazendo alguma coisa em nome de Deus também. Né? Então é muito louco isso, assim, né? Mas, gente, a gente como líder, a gente tem que cuidar muito, porque como a gente carece de glória, como a gente carece de identidade, a gente não sabe mais quem a gente é, porque a gente se afastou da semelhança a qual nós fomos feitos. A gente tenta compensar essa carência da glória de Deus, como diz Romanos 3:23, de muitas maneiras. E uma delas é a gente adquirindo poder, ou adquirindo glória, exercendo algum tipo de poder. Como é que a gente exerce poder? Cara, de muitas maneiras. De muitas maneiras. Então a gente vai exercer poder, por exemplo, dominando pessoas. Né? Você exerce poder dominando pessoas. Já viu aquele caso, o famoso caso do casal de namorados, que nitidamente eles não se amam, entendeu? Mas eles não conseguem se largar. Porque o que está em jogo já não é mais o fato de eu te querer bem ou não, é o fato simplesmente de que eu sinto prazer em dominar a vida do outro. Então vira um jogo de interdominação
tão forte que às vezes o relacionamento foi rompido há 6, 8 meses e a pessoa ainda tem reflexos de dominação, já viu isso? Não é namorado do cara faz 8 meses, mas ele não pode ver ela com ninguém. Ou se ele soube que ela foi não sei aonde, ele fica louco da vida, ele quer ir lá avançar no pescoço dela. Por quê? Porque ele exerceu dominação tão forte que mesmo ela não estando mais debaixo disso, ele tem um reflexo ainda de dominação, entendeu? Por isso que a Bíblia fala muito para a gente como líder, que a gente não pode exercer domínio sobre o rebanho de Deus. Né? Tem até as passagens, depois se vocês quiserem ler, lá em, por exemplo, 2 Coríntios 24, 1 Pedro 5, do 1 ao 4, tem que cuidar. Porque você não tá se colocando à disposição de servir em liderança para você ter dominação das outras pessoas. Você não está procurando se pôr numa condição de líder para você extrair significado a partir daquilo ali. Quem eu sou? Eu sou amado, porque eu sou líder, e aí no meu aniversário, ou porque quando eu chego, todo mundo me distingue. Daí já começam as doenças da liderança, entendeu? Porque daí se eu começo a extrair do meu serviço a Deus o meu significado, coisa que eu deveria estar extraindo de Deus, quem eu sou, quanto eu valho, entende? Identidade, sentido, significado, a gente desvia isso para começar a extrair de outra fonte, e isso é pecado. Aí você começa a tentar extrair significado que é a partir do ministério. Eu sou importante porque eu sou líder aqui e os irmãos me amam. Já viu isso? Sabe o que acontece? De repente surge, Deus começa a levantar outro líder. Qual que é a reação? Perseguir. Todo espírito de Saul, vamos dizer assim, ele tem por trás o quê? Um profundo erro de fonte. A pessoa está buscando fonte, significado ali. Saul não estava buscando quem ele era no Senhor, ele estava buscando quem ele era na boca das mulheres que elogiavam ele quando ele voltava da guerra. E quando aconteceu numa desses retornos de guerra, Davi ser mais elogiado com ele, porque estava feita a guerra. Porque tinha um concorrente. Quando você serve, não. Você sabe quem você é em Deus e você quer que os outros descubram quem eles são em Deus. E aí quando chega mais alguém para te ajudar a fazer os outros descobrirem, está todo mundo no mesmo propósito. Glória a Deus pela tua vida. Tu veio me ajudar. É mais uma espingarda na trincheira. Estamos do mesmo lado. Mas quando você começa a usar a liderança para tentar buscar significado, sentido, sabe? Isso daí adoece, gente. E é muito terrível. É por essas coisas que nós vamos ter muita surpresa no dia que nós chegamos lá. A gente vai chegar lá e vai ver que toda a motivação da pessoa que foi um líder foi errada. Sabe? Ela não se curou no Senhor, ela não foi ao Senhor para ser curada. Ela simplesmente tinha uma característica de liderança e ela entrou no meio cristão e percebeu que se ela tomasse aquela postura, ela seria mais amada, mais querida, mais admirada. E aí ela assume aquilo ali para sugar daquilo ali sentido, glória para ela mesma. E isso adoece. Cuidado, viu? Naquilo que você for fazer para o Senhor, toma muito cuidado. Outras pessoas são o quê? Tem o sentido de dominar. E é interessante porque você vê líderes, abrindo mais um parênteses, você vê líderes o quê? Que eles têm um sistema de liderança que eles criam dependência. Sempre dependência. Eles querem que os outros dependam deles de alguma maneira. Emocionalmente, espiritualmente. Eles não querem fazer com que as pessoas cresçam até a estatura de Cristo e caminhem em maturidade pelas próprias pernas, sabe, com entendimento, com profundidade na palavra. É um sistema que adoece de uma maneira muito estranha, porque a pessoa, no começo parece um pai, né? Um pai, meu Deus, mas aí essa criança não cresce. A criança não cresce, passa ano, entra ano, a pessoa está com as mesmas crises, a pessoa não pode fazer nada, a pessoa tem que ligar para o líder, de uma maneira doentia, exagerada, uma dependência. E você olha e fala, meu Deus, como é que esse líder suporta isso, essa pessoa pendurada nela há tantos anos? Não, mas ela quer que isso aconteça. O líder quer que isso aconteça porque
Daí vem o senso de super-herói dele, em nos outros dependerem dele. Entende? Ele cria essa situação de dependência emocional do outro para com ele. E aí o outro não pode fazer nada sem consultar ele. Ele vira o xamã na tribo, né? Vira o pajé, vira o líder, o pastor. Então é muito estranho. Gente, eu estou falando alguma coisa muito estranha, assim, que a gente vê. Não. Né? Gostei muito disso. Então, assim, cuidado, assim, sabe? Você que está indo, porque isso mexe direto, ajudar, socorrer, passar óleo na ferida do outro, mexe diretamente com essas coisas dentro de nós. Nós precisamos estar muito linkados, sabe, nas fontes certas, para que quer você seja levantado por Deus para ser alguém que será aceito, quer você seja levantado por Deus para ser alguém que será rejeitado, você cumpra de igual maneira e com igual ânimo o seu ministério. Né? Ah, Deus me chamou para pregar. Ah, então eu vou preparar o sermão. Ai, gente, se eu falar esse versículo, eu acho que a galera não vai me entender. Vão achar que estou pegando pesado, que eu estou sendo ignorante, que eu estou sendo insensível com elas. Eu acho que eu vou pregar o Salmo 23. Eu acho que eu vou pregar sobre comerás o melhor dessa terra. Acho que eu vou pregar sobre rompendo em fé 7 passos da vitória. Aí você começa, entendeu? Por quê? Porque você quer sair do púlpito e você quer que as pessoas olhem e digam: oh, nossa, meu, que bênção, irmão, e tal. E aí, se você não cuidar, você automaticamente foi posto ali para ser servo de Deus e você já virou servo da bajulação do próximo. Então, assim, toma muito cuidado, assim. Por isso que Paulo fala: gente, cuidado, sabe? Lá em Coríntios 11, 3, ele fala: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, de alguma sorte o vosso entendimento também seja corrompido e vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Entende? Qual que é a simplicidade de Cristo Jesus? Eu vim para morrer. Eu vim para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Sabe aquela missão simples? Não, mas isso é dor, é angústia. Não, mas tudo bem. Mas é para isso que eu vim. Ponto final. Não negocia, não tem vírgula. Mesma coisa também, o sentimento de Cristo Jesus, assim, voltando lá para o Éden, né? Não comerás o fruto. Não, mas espera aí, não é bem assim. Aí ela, vírgula, entendeu? Já se afastou, já achou que não, mas espera aí, o fruto é bom. Se eu comer, eu posso ter uma vantagem nesse negócio. Se eu pregar, eu posso ter uma vantagem nesse negócio. Se eu ministrar, se eu conhecer da Bíblia, se eu tiver um dom de cura, eu posso abrir aí um centro de cura espiritual, Dr. Fritz. E aí você começa a corromper todo o propósito daquilo ali. E isso daí é se afastar da simplicidade, entendeu? De Cristo Jesus. Então, assim, cuidado, gente. Tem muitas maneiras da gente se sentir poderoso. Outras maneiras eu podia citar para você. Eu estava até outro dia comentando isso com os jovens. Por exemplo, estar em evidência, né? Chamar a atenção. A gente precisa chamar a atenção. Quem aqui nunca sonhou em ser famoso? Quem aqui nunca sonhou em ter paparazzi atrás de você? Quem nunca sonhou em exercer de alguma maneira uma influência? Tudo isso daí mexe com o quê? Com esse ego que tem um sentimento de ter poder. Porque ele acha que tendo poder, ele tem glória. E aí ele não sente tanto a falta dessa glória que ele perdeu lá no Éden. E aí não precisa de Deus na vida. É melhor, dói menos, entendeu? Então, as pessoas usam o que tiver na mão para se sentir poderoso. Elas vão usar os seus talentos naturais. Eu sei tocar violão. Eu vou usar aquilo ali para me glorificar de uma maneira, pode ter certeza. Vamos marcar um luau, gente? Eu tenho um talento para o esporte. Eu vou dar foco, eu vou me sentir bem naquilo que eu sou melhor. Por quê? Porque eu quero me promover com aquilo ali. Não que você não possa gozar da vida, da saúde, mas você está entendendo como a gente faz? Eu sou bonito. Vamos imaginar essa hipótese. Então, eu acho que entendeu? Isso me abre portas. Isso faz eu me influenciar pessoas. Isso faz com que eu tenha poder sobre as pessoas.
Porque eu faço as pessoas que se prendem, se encurvam à minha beleza, elas fazem o que eu quero. Faz, em vez de eu pegar um ônibus, eu andar de Ferrari. De carona, tudo bem, mas não importa. Eu nasci para brilhar. Isso que importa. Então, você vê o que acontece hoje nas redes sociais. Motrizes, né? Motores por baixo das fotos, por trás dos comentários, para promover o quê? A pessoa ganhar influência, a pessoa receber curtidas. Curtidas, o que são curtidas? São louvores, né? São manifestações de louvor. Olha, realmente você, cara, louvado seja a sua ideia, louvado seja o seu comentário, louvado seja a sua imagem nessa foto, entendeu? E louvado seja o seu biquinho na foto, entendeu? Então você usa aquilo ali para quê? Para extrair glória. De alguma maneira você quer influenciar, dominar. Por que nós amamos o dinheiro? Porque nos dá coisas. Mas quem tem coisas tem o quê? Poder. Porque se eu tiver uma Ferrari, provavelmente os meus amigos, eu vou ter mais amigos, entendeu? Que queiram dar uma volta nela. Então eu vou ter os amigos em volta de mim. Se eu tiver dinheiro, eu vou poder dizer que eu viajei lá pra Austrália caçar cangurus. Uau, cara, sério? Quer vir comigo? Ô, cara, tu é meu brother. Né? Então, o poder é uma maneira que na nossa sociedade, que jaz maligno, é o que vai fazer a gente ser glorificado. É o que vai garantir que a gente influencie pessoas. É o que vai fazer com que eu chegue no banco e o gerente corra servir café para mim. Porque eu não sou qualquer um. Eu tenho poder. Né? Eu mereço um tratamento diferente, eu mereço reverência. Então a gente entende assim, tudo que a gente se move desde o berço, gente, tentando comaltar, tentando compensar a falta da glória de Deus pelos nossos próprios meios. Aí vale tudo nesse meio, talento, dom, beleza, sensualidade nos nossos dias. O que é sensualidade? Você tem prazer quando você percebe que você está despertando, você está exercendo algum tipo de influência, de poder, de comportamento a partir de um comportamento seu. Você está provocando alguma coisa. E você quer sentir que você provoca, que você... Entendeu? Porque quem tem poder provoca. Quem não tem, não provoca nada. Então a sensualidade é usada como uma maneira de poder que o pecador e a pecadora usam para se exaltar. E para criar o quê? Cadeias de dominação. Entendeu? Você não pode falar assim comigo, porque eu sou muito bonita. Porque eu sou a rainha da bateria. E aí, em busca disso, a pessoa se deforma. Você sabe aquela modelo aí que foi internada esses tempos, sabe? Porque, entendeu? Como todo pecado, é uma coisa sem fim, né? Que se você marcar, aquilo ali te domina mesmo. Vamos dizer assim. Outro vai querer dominar, não querendo mostrar que tem mais que os outros, mas querendo mostrar que tem menos. Né? Então é o famoso vitimismo. O vitimismo é uma maneira de exercer poder ou não é? Só que pela negativa, né? Diferente do eu tenho mais, por isso me ame. Eu tenho menos, por isso eu mereço. Então você quebrou o dedo, a pessoa vai lá e se quebra o braço inteiro só para ver quem vem escrever no gesso dele. Entendeu? E ela não consegue chamar a atenção das pessoas, então ela vai chamar a atenção das pessoas de alguma maneira, nem que as pessoas têm que estar em volta da cama ali, chorando pela doença dela. E com aquilo ali, eu lembro que uma vez eu estava assim, lá em Portugal, ia começar o culto, e no local lá do culto tinha uma cantina do lado, assim. E a lei, vamos dizer assim, era 10 minutos antes de começar a reunião, a cantina tem que estar fechada, senão, né? Ela ia virar um boteco gospel, né? E aí, eu lembro que chegou um pastor do Brasil, cara, infelizmente do Brasil ainda, porque é mau filme. E aí ele chegou lá e estava fechada a cantina, e eu tinha ido no banheiro. E ele me encontrou no corredor e falou assim,
escuta, eu queria comprar alguma coisa na cantina. Aí eu falei, mas eu posso ajudar o irmão? Então, é que na verdade assim, eu tô com sede. Eu falei, mas eu posso pegar água pro irmão. Não, sabe o que é? Eu queria beber uma coca bem gelada. Aí eu falei, pois é, mas a cantina tá fechada. Aí ele falou, escuta querido, você não pode dar um jeito de abrir pro pastor? Aí não era mais irmão, era pastor. Mas era uma coca, não era qualquer coisa. Era uma coca. Você não pode ir lá abrir pro pastor, não? Querido, você não pode ir lá abrir pro pastor, não? Bem sério, já deu uma encarada já. Deu uma carteirada já. Deu um carteiraço já. Tá abrindo pro pastor ou não vai? Pastor. Aí eu falei, não pode não, irmão, porque a sede é igual pra todo mundo, né? Mas tem água aí. Aí, ixi, irmão, ixi. Não, vai ser de qualquer Eu nem fui pra frente na hora da administração. Daí tu falou e deu um passo pra trás. Vai que na hora da administração ele me dá uma rasteira. Então, assim, gente, acontece em todo lugar isso daí. A gente quer de alguma maneira, algum título, alguma coisa, alguma maneira, seja de menos, seja de mais, pra dominar. Pra dominar mesmo. E aí você vê para os relacionamentos maneiras doentias de dominar. E os irmãos que estão aqui vão participar muitos de aconselhamento. Cuidado, viu? Peça discernimento do Espírito mesmo. Não aconselhe com precipitação. Porque às vezes você vai estar ouvindo a história assim que, dá vontade de... Como diz um médico psiquiatra, o Dr. Paulo, né, de Curitiba, estava jantando na casa dele outro dia, ele falou assim, irmão, tem dia que eu estou no consultório, que eu estou ouvindo meus pacientes, a vontade de pegar e falar assim, tá bom, tá aqui, pega o 38. Ele brincando, né? Sabe aquelas histórias assim que você olha e fala, meu Deus do céu, não tem remédio para essa pessoa. Quase que você abona um suicídio, se ela quiser. Aí você para um pouco assim, para ouvir, aí o Espírito Santo começa a ministrar, aí você começa a ver assim que a pessoa, a glória dela é o que ela sofreu, já viu assim essas pessoas? E que ninguém pode falar isso para ela, porque ela sofreu mais que todo mundo. Então ela se tornou sobre-humana só porque ela se ferrou mais na vida, vamos dizer. Então você começa a ver que a fonte de orgulho dela foi a dor. Olha só como o pecador consegue... Cara, tudo é matéria-prima pra gente pecar. Eu lembro uma vez em especial, só para contar isso daí, que eu tava ouvindo assim, né? Um caso junto com uma outra pessoa, estava ouvindo um caso de confissão, assim, de pessoa rasgando o coração, pessoa doente. Dava para ver na aparência dela que era uma pessoa doente, com problemas sérios de autoimagem. E a pessoa nos contando que como o abuso sexual que ela sofreu na infância, por parte do irmão, gente, uma história. E a mãe tentando defender o irmão, gente, assim, pensa, né? Aí você entendia por que ela tinha problema com a autoimagem, porque ela não queria ser atraente. E ouvindo, gente, eu assim, eu tava quase falando, para um pouco que eu preciso chorar agarrado contigo, sabe assim? Coração cortado. De repente o Espírito Santo vem lá dentro, assim, começa a falar. Fala pra ela que o problema dela é a arrogância. Imagina, fala isso pra mulher. Quase que eu falei assim, você tá falando sério? Eu vou apanhar aqui, senhor. E o senhor não tem carne, eu tenho, vai doer. E eu, meu Deus, não pode. Como é que eu falo isso pra essa pessoa mesmo? Aí, sabe, eu continuei ouvindo e ela, porque não sei o que e tal. Eu falei assim, olha, eu te entendo, assim, eu me condoo com a tua dor, mas eu preciso falar uma verdade na sua vida. Posso? Pode? Sabe que, apesar de tudo, você é quem você é hoje pela sua arrogância. Quando eu falei isso, a pessoa, foi uma coisa assim, que se tocar numa peça lá de baixo, assim, e desmoronou assim. Bum! A pessoa começou a chorar compulsivamente, caiu de joelho no chão.
E falou que Deus já vinha falando isso com ela, não sei quanto tempo, tal. Porque a partir da ferida dela, a reação dela foi se sentir injustiçada. E então, antes que alguém viesse ferir ela ia desprezar todo mundo que ela pudesse. Olha só. E que os problemas de relacionamento dela, ela confessando, cara, assim, ó, borbulhando assim. É porque, na verdade, era bem isso. Que ela olhava para as pessoas de uma maneira tão ferida, assim, tão com ódio, que ela pensava assim, ó, eu não vou ao encontro daquela pessoa. Pra quê? Porque ela é melhor que eu? Se ela quiser falar comigo, ela que venha. Entendeu? Porque se tem alguém aqui com direito, sou eu que sofri mais, que ninguém teve história que eu tive. E alto nível de exaltação. Alto nível de exaltação. Aí ela vindo falar que ela tinha problemas de relacionamento, porque ela, pelo que ela sofreu, o Espírito Santo fala pra ela, na cara dela, usando a boca aqui da jumenta. Entendeu? Ela fala assim, ó, arrogância. O primeiro é arrogância. Por isso que tu é quem tu é. Para pra pensar, gente. Então, assim... Só que assim, vai no Espírito Santo, né, irmão? Senão tu acaba de enterrar a pessoa, né? Querendo dar onde... Cuidado, tá? Mas assim... Ouça com calma, porque às vezes o Senhor vai ministrar assim, uma direção muito específica e às vezes não. Às vezes Ele só vai te dar sabedoria. Como é que sabedoria vem? É não se precipitar. Provérbios fala que às vezes você ouve um lado da história e você compra, até vir o outro lado, né? Então assim, se Deus te colocar numa posição de aconselhar pessoas, e você está nessa posição, porque o mundo está desesperado por luz, né? Às vezes lá no teu trabalho, lá alguém já viu que você é o psicólogo, né? Tem 100 pessoas à tua volta, mas parece que o cara que tem problema, ele vem abrir com você, né? O cheiro da água, né? Sente, sabe? O mundo com sede, ele sente o cheiro da água, né? Ele não sabe por quê, mas ele vem, né? Então assim, cuidado, sabe? Porque você é pecador e você está diante de um pecador, não no sentido assim pejorativo, mas no sentido de cuidado. Porque existem muitas relações de família, de tudo, gente, distorcidas, e você vai ver a raiz é um emaranhado de quem manda mais em quem. Entende? O próprio casamento virou um cabo de guerra, né? Então, assim, o pecado ele tem muitas faces, entende? A gente tem que realmente cuidar nos nossos relacionamentos, e cuidar com aquilo que a gente espera daquilo que nós estamos fazendo. Você recebeu um título? Ok, use aquele título para alguma coisa útil, para dar sentido para alguém, não para você. Entende? Você é um mestre, você é um pastor, você é um profeta, você é um evangelista. Use isso para dar sentido para alguém. Porque de repente alguém está desesperado e você vai chegar e dizer assim, olha querido, e aquela pessoa olha e fala, poxa, realmente, aquilo que o pastor falou, mas isso é para ela ganhar sentido. Não para você dizer, eu sou pastor. E aí se me arrancarem um dia eu deixar de ser pastor, eu não sei mais viver. Não, vocês têm que saber viver. Porque a função, ela é transitória. Mas o ser é eterno. Então, cuidado para você não ficar dependente de relações de poder. Amém, já falei. Estou repetindo já. Sexo é poder? Sexo é poder. Então, tem que cuidar, porque como o pecado age nos nossos impulsos, eu posso ter o meu impulso, aquilo que a gente comentava na última aula, eu posso ter o impulso de ser violento. O irmão ali pode ter o impulso de ser vítima. Mas o impulso sexual é uma das áreas onde o diabo joga mais certo. Ele pode atirar dele fechado. Porque todo mundo tem, né? Então ele, assim, como ele é covardão, vamos usar o termo, ele joga sujo, joga sempre no teu contrapé, ele sabe que todo mundo tem esse contrapé fraco, fora deslocado. Aí ele vai jogar sempre ali, sempre ali. Então cuidado, porque sexo, poder e dinheiro refletem em poder, e o orgulho reflete também em sexo. Assim, tem que tomar muito cuidado, vigiar muito com essas áreas. Essas áreas são meio negociáveis. Essas áreas você nunca pode marcar bobeira. Eu e você, né? Porque você marcou, tá feita a bagunça.
diabo é sorrateiro. É interessante porque agora eu vou polemizar um pouquinho, porque vocês estão muito quietinhos hoje. Sexo antes do casamento é pecado? Vou fazer uma de advogado do diabo. Por quê? Pode responder, tá? Sim, não, mas por que sexo antes do casamento é pecado? Todos nós aprendemos que é, mas por que é? Imacular o leito? Macular o leito? Como assim? Mas e se eu... Ele fala de leito imacular. Sim, mas se eu... eu me juntei com a mulher, eu tô vivendo com ela, eu fiz dela minha mulher, daí? Porque para Deus o casamento é o que oficializa o que fala em Gênesis 2, que sai de... Deixa pai e mãe? Mas deixou pai e mãe. Só que se juntou com a mulher aí. É a união do espírito com o corpo. Ah, mas teve também união carnal. Teve. Tem estão Mas fazendo com o sexo. espírito. É É, a mas... união dos dois. Tá, mas tudo bem, mas uniu também. Mas não tem a Mas aí bênção. não tem como separar. Se unir uma vez, não tem como Sim, separar. mas não tá separando. Tá vivendo junto lá. Não, tá vivendo junto lá. Tá. Se juntou lá, eu tô falando bem. Se juntou lá, tá? Ela se juntou lá, conheceu a menina lá e tá fazendo relação com ela. Tá, viveram junto, resolveram mudar pro meu apartamento. Baseado lá. Tá, talvez dure, talvez não dure. A questão da aliança, do compromisso, É. se ficar só juntado, não tem muito compromisso, né? É, mas assim, tem gente separando aí com aliança, o cara tá juntado há 10 anos, quer dizer, que vale o amor, né? Porque esse negócio aí é só gastar com festa. Eu penso que é porque, da mesma forma ali, quando Jesus falou, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estava mostrando àquele povo que eles deveriam respeitar a lei daquele lugar. Então, eu acho que da mesma forma hoje, existe o casamento, né? Onde é oficializada essa união. Então, talvez com base nisso, não sei se é. É, pode ser, mas e se mudar a lei amanhã aí, que não precisa mais casar? Se amanhã dizer assim que não precisa mais casar, que é facultativo, esse negócio aí que... Aliás, já está tendo quase o mesmo equiparação jurídica, né? A união estável com o casamento, então a lei já reconhece também. Homem casar com homem? Homem casar com homem também, pode. Entende? É uma lacuna, né? Eu me bati muito com isso daí. E aí eu comecei a ver coisas dentro de certas igrejas que você começa a ficar meio assustado, né? Ah, mas peraí, mas assim, por exemplo, esse negócio de casamento antigamente não tinha. Rebeca e Isaac se conheceram ali e ele levou ela pra tenda da mãe, tiveram relação e pronto. Por que isso? Isso daí é coisa de homem, cartório e tal. Gente, isso daí dar um pano pra manga. É, mas o pai de Isaac teve 4. Sim. 4 casamentos. Você entende? Daí fica assim. Aí assim, é uma área que a gente está cada vez mais exposto, né? Mas é porque a Bíblia diz que o sexo fora do casamento é prostituição. Mas aonde fala? Tá na Bíblia. Mas aonde exatamente? Não, claramente não fala. É porque eu vou tentar agora defender, tá? Tem cristãos, tem pastores que não concordam com o que eu vou falar. É chocante, mas assim, do ponto de vista, só que eu nunca vi base suficiente bíblica, tá? O que está sendo falado. Então é o seguinte, gente. A questão é que o casamento, para dentro do qual o sexo foi feito, ele é imagem, ou ele é símbolo de uma realidade espiritual. Então ele tem que estar alinhado com a realidade espiritual que ele reflete. Qual é a realidade dele? Em Efésios vai falar, Efésios capítulo 5, né? Vai falar de capítulo 4 e capítulo 5. Vai falar de Cristo e a igreja. Isso, sim. Né? Então, Cristo é o noivo, a imagem do noivo, e a igreja é a imagem da noiva. Então, o casamento foi instituído por Deus para ser reflexo fiel de uma realidade espiritual. E qual é essa realidade espiritual? Aí é que está o X da questão. É que Cristo,
ele selou uma aliança irrevogável com a sua esposa. Como ele selou? Na cruz do Calvário. Publicamente. Ele foi ao altar e se deu. E aí em todo o Antigo Testamento, onde era prenunciada ou profetizada essa imagem da aliança, você vê Deus estabelecendo termos. Por exemplo, o princípio eterno é que para Israel ter intimidade com Deus, é que haveria, isso teria de ser precedido por uma aliança com promessas e implicações e deveres. Então isso se cumpriu no Calvário, foi selado publicamente no altar do Calvário de modo irrevogável. Logo, sem aliança pública selada não há intimidade. Entende? Então quando Deus chama Israel para ter intimidade com Ele, primeiro Deus faz uma aliança pública que se divulgasse em toda, que isso fosse realidade, divulgado em todas as instâncias da vida e do mundo, se fosse preciso. Aliás, era para ser divulgada em todo o mundo, de que Deus tinha feito uma aliança e tomado Israel por seu. A partir daí, havia deveres e direitos. Então, qual era o direito? O prazer, vamos dizer assim. Era o prazer da intimidade espiritual com o Senhor. Qual era a obrigação? Fidelidade, não servir outros deuses, não buscar prazeres fora dali. Agora, o Senhor nunca fez uma aliança dizendo assim, não, nós vamos ter intimidade aqui. Só que assim, nós não precisamos ter uma aliança. Imagina, é inconcebível eu chegar para alguém e dizer assim, eu quero ter uma intimidade profunda com você, mas a gente não precisa ter aliança nenhuma. Não existe isso daí. Espiritualmente não existe isso daí. Até com o diabo, para você ter acesso para ele, você tem que fazer aliança. Só que a aliança é oculta. Porque o diabo é oculto. Deus não, Deus é luz. Então é público. Então esse sentido espiritual é que faz com que a intimidade, no nosso sentido, tem que ser precedida. Ela é promessa que foi precedida por uma aliança. Porque assim nós somos imagem na terra de uma realidade espiritual de Cristo com a igreja. Então, se aqui na terra mudar a lei dos homens, dizer que é homem com homem, não interessa, a gente tem que se manter fiel à realidade espiritual de Cristo que é a igreja. Se aqui na terra mudar dizendo que não precisa mais de aliança, não, a gente mantém fiel ao princípio espiritual de que há aliança e sem aliança não há intimidade. E quando fala de aliança, fala de algo que é posto para nunca ser rompido. É diferente das nossas alianças, né? Aliança eleitoral, aliança partidária. Né? Não é esse tipo de aliança, é aliança irrevogável. Por isso que a maioria, as alianças, desde o mundo é mundo, de preferência tem sangue no meio. Vou mostrar o quê? Que se for quebrada vai ter custo de vida. Né? E a aliança de Cristo também foi selada com sangue. Aí você vai ver, por exemplo, os exemplos bíblicos também. Você vê, por exemplo, assim, ó, que a Rebeca, ela sai de casa com a bênção da família. Ela declara publicamente a sua decisão de deixar a casa dos seus pais e se unir a Isaac. E ele vai ao encontro dele, ela vai ao encontro dele para nunca mais voltar. Então, por aí, com a bênção dos pais, com a decisão resoluta de sair de casa, ela fala diante de todas as testemunhas da casa dela, adeus. Não sou mais de vocês, sou dele. Então ela sai de casa casada à distância. Por isso que quando ele vê ela, ele sabia que o servo dele foi buscar quem? A esposa dele. E se ela estava vindo casada. Então ele olha ela e sabe que ela é dele. Isso não é pretexto, gente, para eu conhecer alguém, ter uma relação sexual e dizer, amei. Pronto, tu é minha agora, vamos viver junto.
Nem a fornicação vezes 100 faz com que a fornicação se torne ok. Que seria assim, uma mentira dita 100 vezes é verdade. E uma relação sexual fora do casamento tida 100 vezes é uma união estável, já não é pecado, pode continuar. Você entende? Também você vê lá em Coríntios 7, eu vou só terminando isso aí já que entramos, né? Você vê lá, por exemplo, em Coríntios 1 Coríntios 7, 38, que Paulo mostra que é o pai quem dá a filha em casamento. Então, como é que eu vou te falar assim, do ponto de vista espiritual, Deus cobra os filhos dos pais, porque o filho está ligado ao pai, certo? Por isso que lá, como a gente começou a ler 1 Timóteo 3, para falar o quê? Que era a responsabilidade do pai de família dar testemunho dos filhos, saber governar bem a sua casa, ter os filhos sujeitos e tal. Por quê? Porque o comportamento dos filhos, nesse sentido, era a responsabilidade dos pais. Então, aos pais pertence essa obrigação, aos pais, portanto, pertence a posse. Né? Então, você não pode, se a pessoa não é casada, você não tem direito de se apossar daquilo que não lhe foi dado, porque isso é crime. Agora, quando essa pessoa é dada em casamento, ela quer se unir, ela deixa, corta vínculo com pai e mãe e se une a você. E aí você, que é marido, se torna responsável inicial, espiritualmente, pelo casal. Entende? Não individualmente. Que a salvação, por exemplo, é individual. Mas quando Deus vai ministrar para o casal, ele fala para o homem. Porque é do homem que ele cobra. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Quem Deus chamou? Adão. Cadê você? O que aconteceu? Porque o homem é a cabeça da mulher. Assim como Cristo é a cabeça da igreja. Isso é princípio espiritual, não é conto da carochinha. Então você não pode se apossar naquilo que não é seu. Isso é crime. Ponto. Outra coisa, Ruth capítulo 4, versículo 19 ao 13. Nós temos o que? A história de Boaz e Ruth. O que Boaz fez quando ele decidiu que ia casar com ela? Ele poderia ter dormido com ela na ilha. Eles passaram a madrugada junto. Mas ele fala, não vou sossegar enquanto não resolver esse negócio, né? Aí ele sai, vai para a porta da cidade. O que era a porta da cidade? Onde era seladas as negociações. E fala, o negócio seguinte, chama lá o resgatador de primeira linha. Tu vai ficar, não vai ficar? Não me interessa. Então, estou tirando o sapato, que era o reconhecimento de firma da época. Estou tirando o sapato, que quer dizer que eu estou assumindo ela e toda a responsabilidade legal dela agora está na minha mão. Vocês são testemunhas, tal, o que eles falam? Deus abençoe, que ela entre na sua casa, quer dizer, eles abonam. Então, realmente, está todo mundo com testemunha aqui no campo, na cidade, onde for, ela é tua, ela é minha, tal. Daí foi para casa, depois disso, teve relações sexuais com ela e concebeu. Outro exemplo bíblico também, se for citar exemplo bíblico. Maria era virgem, né? Não era noiva já? Não estava já no esquema? Não estava se preparando? A raiz da palavra lá, noiva, fala ministeu, né? Comprometida a casar-se. A raiz da palavra é receber um presente que envolve casamento. Tipo assim, já tinha ganhado aliança, estava certa para casar. Aí o anjo aparece e fala, estou considerado. Ela fala, mas como? Talvez se Maria não fosse mais virgem. Não, sabe o que é, anjo? Eu estava aí, mas eu estava já certo, tinha compromisso. E assim, é só questão de formalidade de casar, mas eu já sou dele. Não, havia esse princípio também. E você vê também, Gênesis 34, se você quiser anotar aí, você vê assim que o Siquém, ele se deita com a Diná. Tem que começar a concluir. E aí você vê que isso foi uma loucura, foi uma insensatez, foi uma desonra para ela, porque ele deitou com ela como se fosse uma prostituta. Então todo presente de Deus, se você parar para ver,
ele tem alguns princípios, tá? Todo presente de Deus, ele demanda responsabilidade e compromisso, ele gera prazer e ele gera vida. Todo presente de Deus, não só na área do casamento, todo presente de Deus, ele vai te trazer uma responsabilidade, um compromisso firmado, público, irredutível, e isso vai te gerar o quê? Prazer. Por exemplo, o Senhor te deu a responsabilidade de ser um líder, o Senhor te deu a responsabilidade de ser um servo, tal. O Senhor te mandou, vai. Isso significa que agora você pode desistir? Não. Se você desistir, vai cair em desobediência, a não ser que o Senhor dê segundo a palavra. Então todo presente de Deus, porque foi um presente de Deus ele te deixar cooperar na obra dele, todo presente de Deus vai demandar esse compromisso. Vai gerar prazer? Vai. E vai produzir vida? Vai. O que o pecado faz com o sexo? Ele extrai só o prazer. O pecado não quer compromisso. O pecado não quer extrair do sexo responsabilidade. O pecado não quer gerar vida. Aliás, se gerar vida é um problema, né? Vamos abortar? Uma péssima notícia. Então, por exemplo, o homossexualismo. Mas nós temos compromisso. E nós temos prazer. Gera vida? Não gera. Então, é uma boa baliza para a gente sondar se aquilo é de Deus ou não, entende? Se aquilo vai produzir algo bom, ou se é só argumento do pecado que está em nós para distorcer as coisas. Então, o que é a prostituição? A prostituição, que é o sexo fora do casamento, biblicamente toda a relação sexual fora do casamento é prostituição. Por quê? Porque é sexo sem compromisso. Então, é você querer o direito sem querer assumir nada, dever, nem a consequência, nem nada. E quando você faz isso, você utiliza alguém. E quando você utiliza alguém, você coisifica aquela pessoa. Quando você coisifica alguém que é um ser que tem a imagem de Deus, a Bíblia fala em Tessalonicenses que eu serei o vingador, diz o Senhor. Forte, né? Nesse assunto, eu serei o vingador, diz o Senhor, lá em Tessalonicenses. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, hoje em dia, existe um tipo diferente de prostituição, que é a prostituição não em troca de dinheiro, mas em troca mútua de prazer, né? As pessoas acham que se a moeda for prazer, não tem problema, não é prostituição. Eu conheço, uma pessoa conhece outra pessoa numa situação totalmente sem compromisso. E aí, se fosse numa situação de prostituição, um ofertaria para outra prazer, dinheiro. Mas aí, como um tem algo que interessa ao outro, eles negociam com a moeda sendo prazer. E acho que isso não é prostituição, mas os olhos de Deus é. Dependendo da moeda que esteja envolvida, é prostituição, sim. E o que é? Por que esse pecado é sério, vamos dizer assim? E aí a gente vai entrar no outro tema, gente, que é pecados grandes, pequenos. Assim, tem pecadinho, tem pecadão, essa é a grande polêmica, né? Assim, é que o pecado... Que horas são, gente? Estou me perdendo. Cedo. Tá. Querem fazer uma pausa, uns 5 minutinhos aí? Não? O que acontece? O pecado, ele tem... O que mede a gravidade do pecado? Vamos por aqui. Ô Theo, antes de tu escrever, você consegue resumir dizendo assim, em termos de condenação não tem tamanho, mas em termos de consequência tem? Acho que sim. Não sei. Talvez. Então deixa eu fazer uma Evolui. Por que o homossexualismo é abominável? Oi? E os outros não, sobre os outros pecados não fala? Eu acho que... Vamos tentar resumir isso aí, mano. Só porque é midiático, na verdade, porque na Bíblia é tudo igual ao mentiroso, por exemplo.
Então, se eles falam que o homossexualismo é abominável, é pior do que o outro. Não, é igual o mentiroso. Deus criou o homem para ser cabeça, né? O mentiroso e o homossexual tá Deus. Primeiro É que os dois pecam, mas a questão é que... Mais cultural. É, só que é menino. Mais cultural. Só prepara com repetição, isso daí. Ó, vamos pôr algumas métricas aí. Então assim, dá para entender? E o dobro que se encaixa com isso. Isso também. Bem lembrado. De meditação, né? E kit. Aí, com fraqueza, vamos dizer assim, é a linguagem que até o livro usa de fraqueza. Então assim, eu acho que algumas coisas tornam um pecado mais grave do que o outro. Vamos começar por aqui, ó. Quem é ofendido? Sempre é ofendido quem? É Deus. Deus. É mais semelhança. Quem é ofendido quando peca em segundo plano? O pecador. Porque a Bíblia diz que aquele que pecar violenta a própria alma. Tem um provérbio que fala isso. Ou seja, você está se destruindo. Cada pecado seu é uma agressão. Tem uma dose de suicídio em cada pecado. E agressão contra si mesmo, contra a sua alma, contra a sua eternidade. Então, em primeiro lugar, é Deus. Aí eu te pergunto, quem é ofendido? Deus. E cabe outra pergunta aqui, que agrava a primeira. Qual a índole de quem é ofendido? Isso agrava, não agrava? Por exemplo, se dois bêbados, um histórico de violência na polícia lá, se eles se matam, um mata o outro, a polícia vai julgar de uma maneira. Porque qual é a índole, o histórico, a inocência de quem foi ofendido? Agora, se é uma pessoa que nunca fez mal para ninguém, um cidadão correto, de bem, e o bêbado vai lá e mata, assassina, é um crime mais grave, não é? Por exemplo, no tribunal, vamos imaginar, no tribunal existe um pleito judicial, como é que é? Esqueci, me fugiu o nome agora, o litígio de um casal. Aí o advogado junto está defendendo, né, o seu cliente, fala assim, não, mas você tem que ver que a minha cliente, a esposa aqui, ela foi muitas vezes agredida, ela foi traída, passou humilhação, essa pessoa vivia na zona. Entendeu? E ela então merece uma compensação por esse prejuízo. E você olha e fala, meu Deus, que sacanagem essa mulher. Aí se levanta lá o advogado do marido e fala assim, ó, não, espera aí. Ela foi uma mulher extremamente infiel. Talvez ela tenha começado, inclusive. Ela, muitas vezes, quando ele esteve doente, ela agrediu ele também. Tenho fotos aqui. Aí você olha e fala, meu Deus, que balaio de gato esse casal. Os dois se merecem mesmo. Tem mais é que se matar, entendeu? Então, agora, se ela é fiel, agrava ao lado dele, não agrava? Se ela, apesar de tudo que ele fez, ela permaneceu fiel, você olha e fala, meu, essa mulher não merece esse cara. Meu, esse cara foi muito crápula. Ela é. Então, a índole de quem ofendeu, agrava ou não agrava? Agrava. Agrava, sim.
No caso de Deus, Deus é ofendido, né? Qual é a índole dele? Santíssimo. Ele é inocente? Sempre. Então isso faz, só que ele não é assim, muito. É infinita coisa, entendeu? Por isso que quando você comete um pecado que você não considera grande, porque não machucou, não feriu ninguém, um carinho desse tamanho, a questão é que ofendeu quem? Então, vamos dizer assim que aos olhos, na balança da santidade de Deus, nesse contexto, tá? Todo pecado é hediondo. Por isso que no dia que pecares, comendo fruto, certamente morrerás. Porque você está ofendendo e está agredindo, vamos dizer assim, com o seu pecado, algo puro demais. Entende? Ah, o cara foi lá e violou, desculpa os termos assim, né? Fica uma aula pesada dar esses exemplos brutais, né? Mas o maníaco foi lá e ele degolou, imagina uma coisa hedionda, assim, degolou e esquartejou lentamente, sei lá, 10 mulheres. É uma coisa, meu Deus do céu. 10 homens, né? Mas a mulher é mais frágil, é mais covardia. Não, 10 crianças. 10 crianças. Meu Deus do céu. As crianças eram inocentes, se tinha alguém que não merecia, isso era tadinho das crianças. E Deus? Está entendendo o nível da gravidade? Então, gente, o que torna a coisa um pecado. Por exemplo, no caso da prostituição, Paulo alerta para isso aqui, ó. Quem é ofendido? Que ele fala assim, eu acho que eu tenho referência aqui, inclusive. Ele fala o seguinte, 1 Coríntios 6,13, se você quiser anotar, 6,18, 7,2, 2 Coríntios 12,21, Gálatas 5,19, Efésios 5,13. Efésios 5,13. 13 ou 13? 13. 1,3. Colossenses 3,5. Colossenses 3,5. E 1 Tessalonicenses 4,3. O 1 Tessalonicenses 4,3 a gente já citou, né? Que o Senhor é vingador daquele que defrauda o outro. Mas especialmente as passagens de Coríntios ali, ela vai dizer o quê? Vamos lá ler. 1 Coríntios capítulo 6, 6,13. Ah, 6,18 ali, ó. 1 Coríntios 6,18. O que ele vai falar? Fugir da prostituição, qualquer outro pecado que o homem cometa fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, aí ele fala no 19, não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmo. E ele vai argumentar nesse sentido. E aí você vai o quê? Você vai perceber em toda a argumentação, desde o versículo 12, 13, 14, é que quando você se une sexualmente, você está se unindo com alguém com o mesmo propósito. Então você está se tornando um só, com uma prostituta, mas você também está pecando junto. Você está pecando mas você está cometendo um pecado com outra pessoa junto. Você deu para entender? Então, quem é ofendido? A prostituição tem mais gente ofendida. Tem o seu corpo, tem o corpo de mais alguém junto. O adultério é mais grave ainda, porque além da quebra da aliança, que já é um pecado por si só, você está pecando, você está pecando contra o seu corpo. Se você é casado, você está pecando contra a sua esposa. Se a amante lá, que eu odeio esse nome, se a amante, você está pecando contra a amante.
E se a amante for casada, você está pecando contra o marido da amante. E se a mãe souber e ficar magoada, você está pecando contra a mãe. Você está entendendo? Você está entendendo assim o nível do negócio? E a amante, nesse caso, ela não peca? Não, e ela é igual. Isso responde à pergunta da Débora ali, por que o homossexualismo seria um pecado maior ainda, porque tem todo esse envolvimento aí? É, não só, é porque também acho que o homossexualismo se encaixa também, que assim, a glória de Deus, você perde ela, e aí você perde a sua identidade. Quando você perde a identidade, você tenta recuperar pelo seu próprio meio, lembra que nós comentamos isso? Então, quando você tenta, como é que eu vou te falar assim, o pecado, quanto mais afastado da glória de Deus, mais profundo, vamos dizer assim, é o negócio, mais densa é a treva. Se a glória de Deus, vamos ver se a gente consegue fazer a conexão, se a glória de Deus é o que te dá identidade, quanto mais fora da identidade que Deus te chamou para ser você estiver, mais longe da glória de Deus e consequentemente você está. Você tem que entender. Agora, se Deus te fez para ser homem, você tem identidade de homem, e você radicalmente inverte isso e vai para outro extremo, mais densa é a treva. É nesse sentido. Além de que você pega conta de outra pessoa, porque daí você também distorce a outra pessoa. E por aí vai. Quando o Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, ele começa falando do homossexualismo, é o texto mais claro das Escrituras, mais claro não, mas mais denso, né? Porque Levítico 18 fala sobre isso também. Mas quando o Paulo fala em Romanos, ele começa falando do que naquele capítulo? Da natureza. Da glória de Deus. Porque os homens subverteram a glória de Deus, dando mais honra à criatura do que ao Criador, por isso ele está irado. E do céu se manifesta sua ira contra toda impiedade contra os filhos dos homens. Porque os filhos dos homens fizeram essa inversão da glória de Deus. E porque eles fizeram essa inversão da glória de Deus, qual é a consequência? Perderam a identidade. Não sabem mais quem é o Criador, achando que a criatura é o Criador. É uma inversão total de valores. E essa inversão total de valores de identidade, em consequência do afastamento da glória de Deus, o extremo disso é visto aonde? Na homossexualidade. Entende, né? Olha só um pouquinho, eu acho que a irmã de preta ali tinha levantado a mão. Que eu ia comentar assim, que quando o teu pecado também leva os outros a pecarem. Então, de alguma forma, alguém começou isso, daí vai indo, Sim. e as crianças, por exemplo, que estão vindo ali, estão achando que isso é normal, né? Por verem tá de uma banalizado. forma já comum, já de certa forma já tá comum, porque a gente vê adolescentes, assim, então daí as gerações que vão vindo vão achando que é normal, né? Então, daí... O pecado vai se intermeando na própria estrutura social, né? Vários adolescentes que às vezes não se identificaram, não têm esclarecimento, às vezes... Não receberam a bênção do pai, da mãe? Não só isso, mesmo sendo cristão. Já falam diferente, tipo assim, é natural do homem a voz engrossar, né? Ele já tende a afeminar a voz, assim, mas... Por isso quando você vai, se você puder ajudar, se você puder assim, caminhar junto, ajudar alguém com esse pecado, não tem de falar de sexo com essa pessoa. O sexo é um sintoma, não é a raiz do problema. Mas o problema é a identidade. Entendeu? E onde que ela vai achar essa identidade? Onde ela vai ser quem ela foi para ser? Na luz da glória do Senhor, entendeu? O Senhor vai dizer para ela quem ela é. É tudo que a gente falou lá da tentação de Cristo. O Senhor é que afirma, que deixa a pessoa de pé, sem as tentações. Então é por aí, né? Eu acho que ali onde, em Romanos 1, que ele fala assim, por isso Deus entregou aos seres humanos ao desejo do coração deles para fazerem as coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. O que isso quer dizer? Deus os entregou aos desejos do coração? É que assim, o juízo de Deus contra o pecado não é que o Senhor às vezes inventa males, o Senhor só solta a corda. Entendeu? Não precisa assim, ele não precisa mandar um mal em cima de você. Basta ele soltar assim, meio metro de corda, você
Entende assim? É nesse sentido. Como eles despertaram a ira de Deus com o pecado, chega um momento em que Deus, no seu juízo, Deus só dá uma largada de mão e deixa o pecado borrar, né? Chegando É aquilo que você fala sobre a consciência, né? A graça. A graça comum, assim, Deus dá uma... Tira, deixa só dá uma... Só para ver onde é que vai parar, né? É a mesma coisa que, assim, Deus, ele... Gente, isso é um assunto mais mas é que, assim, ó, o Senhor, ele, quando Ele quer julgar a gente, às vezes Ele realiza os nossos sonhos. É assim, gente, não é? Você quer muito uma coisa, não interessa se Deus quer ou não, você quer pôr a sua vontade. Você insiste naquilo, aí Deus pega e... Então tá. Eu te dou o que você está me pedindo. Esse presente de Deus, gente, é um presente de juízo, de disciplina, né? Aí você vai lá, pega o que você queria, depois leva uma lambada, quebra a cara, aí você olha e fala, meu Deus, isso é tão grave. Tem Ezequiel capítulo 14, se não me engano, 13 ou 14, a Bíblia fala assim que quando Deus está para... Quando você constitui um ídolo no seu coração, a Bíblia diz que Deus em juízo, Ele pode fazer até o profeta falar o que você quer ouvir, quebrar a cara. Então assim, ó. Então quem é ofendido, né, gravidade? Deus, você mais quem? Isso influencia na gravidade. A índole de quem é ofendido influencia também. Por isso que, aí eu te pergunto, lembra do caso do tribunal? Agora eu vou descrever aqui, ó, uma coisa que deve encher a gente de terror. Se Deus é fiel, eu sou infiel, como no exemplo do tribunal, Deus ser fiel só lasca mais a gente. Entendeu assim, né? Então tem gente que fala assim, não, eu pequei, mas assim, ó, Deus é fiel. Afinal Ele vai me perdoar, Ele vai tudo certo, porque eu sou assim, um traço, né? Tá, mas Deus é fiel, Deus me ajuda. Não, mas peraí, no dia do julgamento, tu acha que Deus vai ser fiel a quem? Deus é régua. Vai ser fiel a Ele. Por isso que quando você nega, a Bíblia diz que Ele não nega, porque Ele permanece fiel. Ele, antes de ser fiel a você, Ele é fiel a Ele. Então no dia do juízo Ele vai ser fiel com quem? Com Ele, com a santidade dele. Aí, meu irmão, então, assim, Deus é fiel, mas isso é sério. Mas Theo, isso agrava. a gente erra e a gente reconhece, a gente pede perdão. Sim. No dia do julgamento ainda esse pecado vai aparecer? Não. Só aquele que tu não reconheceu, né? Não, eu tô falando uma situação de falta de arrependimento, tá? Pois é. Não. Mas se tu tá nessa situação, tá? E pede perdão, se arrepende, mas continua nessa situação. Por exemplo, a pessoa que está só junto, o outro não é casado, não tem criança, ele sabe que está errado, pede perdão, tal, confessa o pecado, mas ele não deixa. Não deixa, ele continua nessa situação, porque talvez tenha até alguma questão que ele não possa resolver e tal. E aí? É que assim, tem situação, a gente sabe de um casal, por exemplo, que eles estavam vivendo de maneira irregular. Nós conversamos com eles decidiram casar, vão casar em novembro. E aí eles não são de Joinville, assim. Então eles estavam lá, aí eles foram visitar lá a família deles e foram conversar com o pastor deles lá, que vai casar eles lá. Primeira coisa que o pastor falou, tá, você vai casar, vai, mas assim, ó, existe possibilidade de onde vocês moram hoje, vocês não dormir mais junto, ou vocês tentarem se guardar? Ah, não existe. Então assim, ó, peça a misericórdia de Deus. E case no civil quanto antes. Falou assim já. Então assim, tem que procurar, se você entrou numa situação que você está, se desvencilha daquilo ali o mais rápido que você puder, de maneira mais... Agora é diferente quando você fala assim, um dia, ou é a última vez e amanhã,
Porque quando você fala um dia, não parece um arrependimento. Não, porque arrependimento é o quê? É uma conversão mesmo, radical do caminho que você estava seguindo. E quando você fala assim, amanhã não vou mais fazer isso, você faz, isso denota o quê? Escravidão, né? Você não está mais sendo dono de você mesmo. Então é uma coisa, é um arrependimento mais profundo que precisa acontecer. Libertação mesmo. Oi? Então, eu conheço uma pessoa que vive essa situação. Ela é cristã, tem 2 filhas já adolescentes, né, casada há mais de 20 anos. Só que o marido não. E ela quer casar e o marido não quer. E eles vivem em união estável. É daí é outro departamento, né? Porque daí o marido não Ele fala assim, um dia a gente casa, um dia esse dia nunca chega. Ela teria que fazer tudo possível para regularizar, entende? Mas união estável não significa casamento? Pois é algo que a lei institui? Não sabe. Isso só é o reconhecimento de que estão dividindo o mesmo teto e tal. Não é questões de patrimônio. Hotel. Pode falar, mano. Tá, posso falar? Assim, ó. É um caso que aconteceu na minha família, tá? O meu irmão casado há 18 anos, a esposa saiu de casa porque disse que estava apaixonada por outra. Foi morar com essa outra. O que isso acarretaria dos meus sobrinhos? Depende, né, mano? Assim, claro, primeiro uma ferida emocional muito profunda, né? E aí, segundo, Mas quanto a pecado? Quanto a pecado na vida deles? É, dos meus sobrinhos. Não sei. Pelo exemplo, talvez, ela influenciasse eles no futuro também entender os relacionamentos dessa maneira. Talvez não, talvez aquilo fosse um choque tão grande para eles ver toda a tristeza que aquele pecado provocou e tomar outro caminho. É difícil medir, né? Cada ser humano é muito particular, né? E pelo certo ele deveria permanecer fiel. Ele sim. É, por isso que eu fiz aquela pergunta para ti sobre... Sim, ele permanece. Que o pecado, que o homossexualismo é abominável aos olhos do Senhor, né? Sim. E digamos que no caso ela se diga arrependida e volte, como ela tem dito, e tentando voltar. Ele deve recebê-la, né? Não, ela já está dentro de casa, mas continua com outra. Ela está dos dois lados, sabe? Mas daí ela tem que se arrepender. Então, se ele não é obrigado eu não consigo olhar para ela. a viver com ela, né? Não, não, é porque assim, gente, eu sou do divórcio, aí é outra bomba atômica. Assim, ó, sobre o divórcio, a gente podia um dia reunir até para discutir questões de divórcio e tal. Porque o divórcio tem 2 situações de divórcio. Uma é se afastar. A outra é romper para começar com outra pessoa. Biblicamente, esse romper com outra pessoa não é admissível. Porque até a morte se separe. E Paulo fala lá que, estando vivo o marido, a mulher mais adultéria. Entendeu? Agora, a pessoa bate, é um caso de violência doméstica e tal. Então, assim, se afaste, entendeu? Se afaste e vai viver em paz, mas fica na tua. Mas aí não pode mais casar. Já está casado. Já está casado. Não. E se divorcia e voltam a conviver juntos? E não se casam novamente? Não, diante de Deus está casado, é igual. Tá, agora teria que ver legalmente, né? Tem que fazer essa. Daí tem várias, agora assim, não, eu casei, como o dia lá, o conselhamento. Eu casei, aí eu era novinha, aí eu descobri que assim, não gostava muito, entendeu? E daí assim, a gente se separou. Quando você era cristã, você tinha consciência? Não, eu era cristã sim, fui diante do Senhor, tal. Tá, e agora? Então agora eu conheci outra pessoa e o pastor casa? Não casa. Tem que se arrepender aí, se você quiser ter vida de casamento, volta pro seu marido. Ele te batia, ele te agredia? Não, porque a gente não se gostava dele. Não, filha. Um abraço, não vai ter. Fala, irmão. Mas dentro desse exemplo que você falou agora,
tem muitos pastores, vamos dizer assim, dizendo a pessoa, não, agora eu reconheci, não dá para viver junto, não dá mais, tal. Aconselhando então, não dá para viver junto, se separa e cada um arruma um parceiro e legaliza tudo certinho e toca a vida dali para frente. Certo ou errado? Se só quiser se afastar de comum acordo, mas você sabe, a partir do momento que você casou, muito grave isso daí, mano. Assim, o casamento, se para pensar, é uma coisa gravíssima. Que assume uma responsabilidade grande. Porque você jurou lá, fez uma aliança pública, que seria até que a morte separasse. Aí, não deu mais certo, não tinha mais acerto, a gente estava se xingando, se desrespeitando, então se afaste, então, mas assim, se afaste, mas então naquela outra área você vai ter que mas está acontecendo buscar a graça do Senhor, entendeu? Mas está acontecendo muito isso. Tá. Inclusive, o divórcio e segundo casamento tá uma coisa que está estourando no meio cristão, assim, descontroladamente. Muito assustador. Gente, só para a gente concluir aqui, então, de que modo foi ofendido? É uma coisa que também, de que modo, muitas vezes, tem a ver com isso aqui, ó. Exatamente. Tá? O quem mais sofre dano está aqui também, né? Quem é ofendido? Quem mais sofre? E aí, uma coisa que agrava muito é isso aqui, ó. Tiago capítulo 3, versículo 1. O que diz lá? Não quereis muitos de vós ser mestres, né? Alguém procura Tiago capítulo 3, versículo 1, que eu vou indo para Mateus 25. E aí a gente conclui. Não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Por quê? Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é o homem perfeito, e capaz de refrear também todo o corpo. Então assim, ó, o mestre é o quê? Ele está falando. Então ele está falando do quê? Ele foi esclarecido por Deus. Aqui, ó. Tá? Ele foi esclarecido por Deus. E ele está falando. Então gente, profissão perigo. Porque ele está falando. Tiago 3,10, tá? Tiago 3,10. Ele recebeu esclarecimento, entendimento. Tiago 3,1, desculpa. 3,1. Ele recebeu conhecimento, consciência. Ele vai transmitir isso pela língua, que é algo extremamente inflamável. Então, é profissão de alto risco. Mas, apesar de ser profissão de alto risco, por que ele recebe mais severo juízo? Porque o nível do conhecimento, do entendimento, da proximidade, ele agrava isso daqui, ó. E daí quando você peca sabendo que não deve pecar, mas decidindo apesar disso pecar. Porque você não está mais pecando porque você não sabia, porque você é ignorante, que você era escravo e não sabia que tinha em Deus como ter força. Você conhece as Escrituras, sabe tudo isso que nós estamos falando. Então, gente, se você tem isso daqui, entendeu? E peca, porque assim, aos olhos de Deus, né, você sabe que o diabo ele te provoca a pecar e te jogar na sarjeta e no buraco, porque ele te odeia. Porque ele... O que ele odeia mais do que tudo? Ele odeia a glória de Deus. Porque era isso que ele queria e não teve. Entendeu? E aí quando ele olha, ele consegue agredir isso aqui? Ele consegue chegar lá no céu, lá na presença de Deus e agredir isso aqui? Não. Porque quando ele olha para o ser humano, o que o ser humano tem?
Imagem da glória de Deus. Então, ele faz o quê? Como ele não consegue agredir isso aqui diretamente, ele agride isso aqui indiretamente. Ele tenta destruir você. Porque ele acha que destruindo você aqui, o Apocalipse, que tem isso daqui dentro de você, sabe, ele de alguma maneira vai estar agredindo Deus. Eu acho que o homossexualismo do homem, principalmente, é o que mais fere a glória de Deus, né? Porque Deus fez o homem como cabeça da criação, e o outro homem submetendo outro homem é abominável. É abominável. Então, é assim, gente, ó, o diabo odeia o quê? A glória de Deus. Ele olha para você, o que ele vê? A imagem da glória de Deus. Então ele tenta destruir isso daí. Mesmo que a pessoa esteja em pecado e tal, ele vê da mesma forma. A vida em si, humana, a essência, ela tem isso daí. Então ele tenta jogar contra isso daqui. Ele não consegue chegar lá, ele vai direto, por tabela. Para chegar lá depois e provocar, escarnecer. Tá vendo? Que imagem que é? O Jó, né? Jó. Né? Então, nesse escarnecimento de Jó, entre aspas, mas tudo dentro da vontade permissiva de da Deus. vontade permissiva de Deus. Aqui, ó, se o Zé Palito aqui tem conhecimento, tem consciência, pô, ele envergonha mais ainda. Entendeu? O diabo chega lá e fala: tem a tua glória, teve conhecimento da glória, teve revelação da tua glória, e mesmo assim não consegue. É um pecador miserável, é podre igual eu. Aí, onde é que está o poder do Evangelho para levantar ele? Entendeu? Então é muito sério, por isso que vai ter mais prejuízo, tá? Então assim, a consciência, o conhecimento é bem. O que é então? Meu Deus, não dá mais. Theo, só rapidinho. Mas isso, por exemplo, assim, também é um diálogo entre Satanás e Deus, como você falou, veio o filho e tal, mas também entre as pessoas, né? Ó, aquele tá fulano lá, né? Acontece muito, né? Sim. Com certeza, mano. Assim, ó, agora explicamos isso daqui, fica fácil entender o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Por que ele é grave? Porque está ofendendo o Espírito Santo, o Espírito Santo que foi manifesto. Qual que é a índole dele? Santo. Tá? E ele é o quê? Ele é feito por quem está em ignorância? Não. Ele é feito de maneira incisiva contra quem já percebeu que aquilo não pode ser do diabo, é de Deus. E mesmo assim, sabe, tipo assim, lacra o coração e fala: isso aí é do diabo. Se expressa assim, expressa de maneira consciente. Os fariseus. Foi o que os fariseus fizeram lá em Mateus. Tinham conhecimento, tinham consciência, viam Jesus, viam que era autêntico as obras do Senhor, mas fecharam o coração e não, é Beelzebul. E julgaram. E perseguiram para matar. Eles foram. E acabou. Então agora sim, cabe a nós julgar? Não. E assim, a gente não estuda a palavra de Deus para sentar na cadeira do juiz, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente senta ali no chão e se sente pequeno. No máximo denuncia. Mas assim, já teve pessoas que se olharam e falavam: ó, não, mas pô, não pode ter perdão. E a pessoa alcançou misericórdia, porque Deus que conhece, né? Os mistérios, ele é o juiz, né, gente? E teve gente que se olhava e falava assim: tadinho e tal, foi exatamente juiz. Então só o Senhor pertence a isso, assim.